E ainda sobre guerras. Até aqui a gente entendeu que falar sobre guerra é falar sobre a defesa da nossa vontade. Porém, as guerras que a gente assiste por aí são guerras que mostram a frustração de cada homem envolvido. Uma pessoa, um partido, um país que coloca uma família e inocentes em guerra apenas para poder defender a sua vontade, não está sabendo honrar a sua própria vida, muito menos a de outras pessoas. Se a gente fosse estudar mais profundamente o que leva a cada um desses países, a cada uma dessas pessoas à guerra, a gente vai encontrar um poço de frustração pessoal. Uma pessoa que não se desenvolve, que não se defende, a longo prazo ela se torna naturalmente uma pessoa cheia de mágoas, de frustrações, de ressentimentos, onde ela dificilmente ficará feliz e satisfeita com o progresso e com a felicidade de outra pessoa. Isso serve para aqueles que causam guerra, isso serve para aqueles que evitam a guerra, mas que não se realizam também. Quando a gente fala de Marte, a gente está falando da nossa base. Quando a gente nasce, a gente tem apenas uma respiração e a gente não reconhece de cara o nosso corpo. Imagine uma criança. Ela não entende o que é mão, o que é pé, o que é braço, o que é perna. Ela simplesmente tem um instinto que a leva a querer comer, chorar, fazer todas as suas necessidades, porque ela não tem nenhum crivo mental e compreensão de quem ela é. Essa seria uma forma da gente compreender a nossa vontade. Ela simplesmente se manifesta sem pedir licença e sem levar em conta o que mais ninguém acha. Esse é Marte. E por que é importante a gente falar de Marte, sejamos homens ou mulheres? Porque sem ele a gente não realiza nada na nossa vida. Ele é aquele que busca, ele vai representar a nossa ação. Caso a gente não faça isso, a gente pode viver uma vida esperando que os outros nos realizem, a gente pode viver uma vida depositando a nossa vontade nas mãos de outra pessoa e naturalmente passar por frustrações. Mas voltando à guerra, um dos motivos mais comuns para a guerra é o motivo religioso. Quando você tem um grupo de pessoas que defendem uma religião, uma convicção, um ponto de vista, uma visão do sagrado, e o outro grupo não defende, não enxerga da mesma forma, esses grupos naturalmente enxergam o outro como um inimigo. Eles não são do mesmo Deus, então nós podemos destruí-los. Em momento algum existe aqui uma visão de que o outro é parte da mesma humanidade. E de fato Marte não olha para isso. Mas mais uma vez, o que leva às guerras tem mais a ver com uma grande frustração pessoal de cada envolvido. Quando a gente une a nossa fé com a nossa ação, a gente encontra o nosso lado cavaleiro. A gente não é apenas um guerreiro. O cavaleiro é aquele que tem nobreza, é aquele que tem estudos, é aquele que tem uma compreensão das coisas, uma ética. E quando nós estudamos o cavaleiro, a gente entende que ele é aquele que anda a cavalo. O cavalo é um instinto. Quando a gente não doma os nossos instintos, quando a gente deixa ele nos guiar, a gente causa a guerra de forma distorcida. Então, quando a sua vontade se manifesta em defesa de você mesmo, você vai passar por cima de tudo e de todos para poder realizá-la porque você não tem escolha? Claro que não. Claro que você tem escolha. Claro que você deve levar em conta que a vida é muito mais do que simplesmente uma expressão e uma busca de realização das suas vontades, apesar de que elas devem ser levadas em conta em primeiro lugar, sempre. Então, quando nós unimos a fé, a gente vai acreditar que aquilo que a gente vai buscar vai dar certo. Mesmo que não dê certo, a batalha por si só já nos fortalece. Então, quando a gente desenvolve o nosso Marte para uma versão de um cavaleiro, por exemplo, a gente tem honra nas nossas ações. A gente vai se defender, defender a nossa fé, mas não necessariamente passar por cima de tudo e de todos, por mais que às vezes dê vontade. E quando a gente fala sobre, às vezes, dar vontade de passar por cima de quem tenta nos impedir, a gente pode se encontrar mais numa versão encrenqueira da vida,
numa versão um tanto despreocupada com tudo e com todos, onde você vai magoar outras pessoas, onde você vai passar por cima, e não é esse o objetivo aqui. E nós precisamos lembrar que nós somos seres sociais. Então a nossa vontade importa a nós mesmos, a gente vai ter a nossa luta e a nossa batalha para poder alcançar o que a gente quer, mas muitas vezes a gente vai precisar ceder, a gente vai precisar esperar, a gente vai precisar compreender que nem tudo acontece como a gente gostaria. Caso contrário, a gente se torna simplesmente uma pessoa disruptiva, aonde no fim das contas a gente acabará isolados. E não é esse o nosso objetivo. Nós não somos seres que estamos aqui apenas para viver de forma isolada. A gente precisa da sociabilidade também, porque o outro nos traz parte de quem somos. E quando a gente fala das nossas batalhas que a gente vai enfrentar pela vida, a gente precisa de fato agir. A gente precisa colocar em prática. E se você me disser que não tem forças para isso, se fortaleça para isso. Como que você pode se fortalecer? Uma das nossas principais ferramentas como seres humanos é a mente. Ela pode ser uma bela aliada se a gente a desenvolve, desde que ela não tome controle da nossa vida. Se a gente não desenvolve a mente, a gente vive e a gente quer seguir os instintos e a realização de desejos a todo custo. Além dos estudos, a gente pode também procurar sempre uma terapia. O simples fato de você falar sobre o que você sente, de você colocar para fora, de você escrever sobre o que você sente também, o que você pensa, é um grande atalho para poder você compreender quem você é e para poder você desenvolver a sua força. Caso contrário, você fica como um guerreiro que mais sonha do que age. E se você fica como um guerreiro que mais sonha do que age, o que acontece? Quando você vira outro guerreiro que se realiza perto de você, ele vai te incomodar. Ele vai levantar sombras em você. Ele vai te lembrar das partes que você não teve coragem de defender. Ele aparece para você mostrando que é possível. Às vezes é difícil a gente acreditar na gente mesmo. Por isso que a purificação da nossa mente ela é muito necessária no nosso movimento pela vida. Caso contrário, fica a voz de um, fica a voz do outro, fica a voz do pai, fica a voz da mãe, fica a voz do irmão, fica a voz do marido, fica a voz da esposa, fica a voz do filho. E essas vozes vão te limitando. Você não age porque o que será que o fulano pensaria da minha ação? E com isso, você desonra a sua vida. Você desonra a sua vontade, que é apenas sua. Acaba sendo tudo bastante complexo e muito mais sério do que a gente imagina quando a gente vai falar do nosso movimento pela vida. Então a gente deve levar o tempo que for necessário dentro da gente, dentro do nosso mapa, entendendo quem a gente é, antes de conseguir de fato fazer um movimento. Antes da gente conseguir de fato colocar a nossa vontade no mundo, colocar a nossa espada em ação. A gente vai encontrar pessoas que apontarão o dedo para as nossas ações, que vão nos julgar. Mas ou você faz isso, ou você entende que o Deus da guerra vem primeiro e você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, na defesa da sua vontade que vai te levar em uma única direção, no fim das contas. E com isso, no decorrer do tempo, no decorrer da sua vida, você vai tendo força o suficiente para poder fazer ações que vão muito além da sua própria vontade. Você consegue auxiliar também outras pessoas a se realizarem. E isso nos torna cada vez mais humanos.